E aí pessoal, tudo bom? Continuando nosso estudo sobre eletricidade, nessa semana 3 nós vamos falar sobre os tipos de circuitos elétricos, circuitos em série, em paralelo, os mistos e um pouco sobre o curto-circuito também. Algo que a gente sempre fala na nossa casa por causa da rede elétrica das nossas casas. Então assista esse vídeo com atenção para fazer as atividades. Vamos lá! Pessoal, tudo bom? Então vamos continuar nossos estudos sobre eletricidade. Nessa semana 3 nós vamos continuar falando sobre os circuitos elétricos, né, que vimos na semana passada, aquele caminho todo ordenado ali com todos os componentes que permitem que a eletricidade saia da fonte de energia, chegue até o componente que vai precisar dessa energia para funcionar e consiga ser alimentado por essa eletricidade para poder ter o seu funcionamento. Essa semana nós vamos ver os tipos de circuitos elétricos, que de acordo com a forma que ele é montado, né, os componentes, o que a gente chama de cargas, que são o componente que vai ligar com a eletricidade, tipo uma lâmpada, ele, dependendo de como eles estão organizados dentro do circuito, o circuito pode ser de três tipos, em série, em paralelo ou mistos. E vamos falar um pouco também sobre o curto-circuito, que é algo que, se for mal feito um circuito elétrico, esse curto vai acontecer. Então, o circuito elétrico em série, que é um circuito que a gente vê muito em pisca-pisca, aquelas luzinhas de Natal. O circuito elétrico em série, a característica dele é que os componentes, que a gente chama de cargas, aquele que vai usar a eletricidade, ele está seguindo uma sequência, eles estão em linha reta, um do ladinho do outro. Que nem a gente vê aqui, ó, uma lâmpada está ligado diretamente nessa e reto, assim, era como se você tivesse esticado uma do ladinho da outra. Lembra lá do pisca-pisca da luzinha de Natal, uma luzinha do lado da outra. Nesse caso, nesse tipo de circuito, a corrente elétrica que passa por um passa por todos. A eletricidade sai aqui da fonte, né? Passa pelos componentes, chega nessa lâmpada, passa por dentro dela, acende ela, sai, passa, chega na outra lâmpada, acende ela e segue seu caminho normalmente. Se tivesse várias lâmpadas, passariam por todas e acenderiam todas. E é essa questão de estar uma do lado da outra e a mesma corrente elétrica passar por todos que está um dos grandes problemas desse tipo de circuito elétrico. Se der um problema em alguma coisa ali do caminho, ele vai parar de funcionar. Por exemplo, se essa lâmpada queimar, acontecer alguma coisa e essa lâmpada queimar, ela não acender mais, todo o circuito vai parar. Nenhuma lâmpada vai acender mais. Por quê? A eletricidade sai daqui, vem, pá, a lâmpada queimou. Não tem caminho para essa eletricidade seguir, porque ela já não está funcionando direito mais. Então a eletricidade não consegue seguir seu caminho e acender as outras lâmpadas. É o que acontece nas luzinhas de Natal. Se uma lâmpadazinha daquela queimar no meio do caminho, você perde toda o pisca-pisca dali para frente. Porque a eletricidade consegue chegar até um ponto, mas ela não tem caminho aberto para seguir mais. Porque aquela lâmpadazinha que queimou não deixa a eletricidade passar, ela não forma um caminho. Então no circuito em série, as lâmpadas, vamos pegar o exemplo de lâmpadas, estão lado a lado e a mesma corrente passa por todas elas. Não tem uma divisão para várias direções. Então, por causa disso, se um componente estragar, todo o circuito vai parar de funcionar. Porque o caminho, quando estraga esse componente, ele meio que destrói o caminho por onde a eletricidade passaria. E isso não acontece no circuito em paralelo. No circuito em paralelo, a gente tem os componentes, tipo as lâmpadas, montadas de forma que cada um vai receber o mesmo potencial elétrico, a mesma eletricidade, mas ela não é, não é o mesmo rumo. Como a gente vê aqui, a eletricidade sai daqui, ela tem um caminho que vem para cá e tem um caminho que vai para cá. A corrente elétrica ela é dividida em vários caminhos. Ele é usado principalmente em iluminação da casa, né, na disposição das lâmpadas de casa, porque se caso der algum problema, você não fica nas escuras, né? Por exemplo, aqui o circuito elétrico em paralelo. Ele vai vir energia, vem, segue, acende essa lâmpada e vem e acende essa. Se caso essa lâmpada queimar, a eletricidade segue por aqui. Então, no circuito em paralelo, você tem uma segurança maior contra falha de funcionamento, vamos dizer assim. Porque se um componente afetar, se alguma coisa estragar, o circuito inteiro não é afetado, porque a corrente elétrica que ela é dividida.
Ela não é que nem no circuito em série, que ela é um em seguida do outro, a mesma corrente passa por todos. Aqui não. A corrente elétrica é a eletricidade dividida pelos vários caminhos que existem. Como se, por exemplo, uma estrada, você tem 3 carros pegando uma estrada. Às vezes uma estradazinha só, eles andam muito devagar e se der um problema ali na frente, eles todos param. Agora, se você pega uma estrada tipo que se bifurca em 2, 3, 4 caminhos, eles vão cada um para o caminho e chegam num lugar só. Então, eles têm mais caminhos para percorrer e chegar no seu destino. Aqui, então, a corrente elétrica sai da pilha, pega o fio. Aqui chegou no primeiro caminho, ela segue para cá e para cá. A corrente se divide em duas. Uma vem para essa lâmpada e uma vem para essa. Se essa lâmpada aqui queimar, beleza, só esse pedaço aqui que não funciona. Mas esse fio aqui de cima que leva eletricidade para essa lâmpada continua funcionando normalmente. Da mesma forma que se esse pedaço aqui queimar, a energia chega aqui normalmente. Então, para a instalação elétrica de lâmpada nas nossas casas é feito em circuito em paralelo. Porque se fosse em série, se queimasse, por exemplo, a luz do banheiro, a luz da casa inteira ia parar. Porque a eletricidade passaria pelo banheiro, como estava quebrada, ela não seguiria. Agora, no em paralelo, que é o que acontece, você vê que as lâmpadas nas nossas casas queimam. Mesmo se a gente demore para trocar, a gente não fica sem lâmpada no resto da casa. Porque a fiação para chegar em cada lâmpada é independente, né? Ela segue um caminho próprio, ela não é um puxando no outro. E existem também os circuitos elétricos mistos, que dependendo do cômodo da casa, ele vai ser usado dessa forma. Nesse caso, a gente tem no mesmo circuito montagem em série e montagem em paralelo. Porque dependendo do cômodo da instalação elétrica da casa, às vezes você precisa de instalações em série para garantir um funcionamento de várias lâmpadas ou de vários aparelhos ali, mas ao mesmo tempo você precisa de algo em paralelo, porque se algo estragar, você não fica sem energia total naquele cômodo. Como no nosso exemplo aqui, a gente tem essa linha aqui de cima com essa daqui de baixo, estão montados em paralelo, um em cima e um embaixo, eles não estão um do ladinho do outro. Mas agora essa lâmpada e essa aqui já estão montadas em série, uma está do ladinho da outra. Aqui a corrente elétrica vai seguir os dois caminhos que a gente já tinha falado. Ela sai aqui da pilha, passa pelos componentes do fio, beleza, aqui ela sofre uma divisão, chega nessa lâmpada e acende ela. A outra divisão sobe, passa, acende essa, para depois vir para essa e acender essa segunda lâmpada. Então aqui a gente tem as duas configurações de circuito. O em paralelo, quando a gente tem uma organização, um conjunto de lâmpadas aqui em cima e outro embaixo, não está uma do ladinho da outra, elas estão distribuídas de forma mais distante, onde houve divisão, foi um fio para cada lado para levar a energia para elas. E aqui em cima a gente já tem a montagem em série, com um do ladinho da outra. Por exemplo, você vê às vezes um galpão, onde você tem aquelas monte de a luz enfileirada, tipo a lâmpada de sala de aula. Você tem três, uma do lado da outra e as que vão para trás. Geralmente aquelas que estão para trás estão montadas em série. Tanto que se queimar, por exemplo, a lâmpada do meio, às vezes a da frente e a de trás apaga. Porque elas estão montadas em série. Então a energia não seguiu. Queimou a do meio, a de trás não vai acender. Mas as do lado continuam acendendo normalmente, porque o de lado a lado é montado em paralelo, as que estão uma atrás da outra, que são montadas em série. Então, em muitos casos, a gente vê essas duas configurações de circuito, em série e paralelo ao mesmo tempo. Vai depender da situação do projeto elétrico ali daquela casa, daquele cômodo, que é o que a gente chama de circuito elétrico misto, onde a gente tem componentes ligados em série, um do lado do outro, e componentes ligados em paralelo, digamos assim, um em cima e um embaixo, mas não ligados diretamente. No em série você tem as lâmpadas ligadas diretamente, você vê que essa está ligada nessa. Ou em paralelo não, as duas lâmpadas estão independentes, mas chegam correntes elétricas diferentes que se dividem para alimentar as duas. Agora, para fechar, vamos falar sobre o curto-circuito, que tem a ver com o circuito elétrico, quando acontece algo de errado ali com ele. O curto-circuito, pessoal, nada mais é do que quando uma corrente elétrica normal, muito forte, muito grande do que aquele fio aguentaria, passa por ali. A resistência elétrica do fio,
dos isolantes, de todos os materiais que seriam para dar uma resistência, segurar um pouco essa força elétrica, não consegue fazer isso. Então vem o curto, você vê que dá estralo, sai faísca, às vezes cai a força da casa, pega fogo, a gente toma choque se a pessoa está mexendo. Curto-circuito, então, é um excesso de energia elétrica que passa por um local e dá todos aqueles resultados que a gente vê. As causas do circuito elétrico, do curto-circuito, podem ser várias. Como isso aqui, vários aparelhos ligados numa tomada, isso aqui é muito perigoso. No máximo usar um T, um Benjamin desse. Agora ligar vários e tomadas e tudo, você sobrecarrega a eletricidade aqui. Todos esses aparelhos vão puxar muita energia que o fio e os T's aqui, a tomada não aguenta tudo o que esses aparelhos estão puxando de energia. Então isso aqui é perigosíssimo fazer. Ligação elétrica mal feita, às vezes a pessoa não entende muito de eletricidade, faz ligação do fio, não isola direito, monta de forma errada, então dá o curto. Se tiver dois fios desencapados, eles encostou, vai dar um curto que vai fechar ali e sai faísca, dá um curto-circuito. Então é muito importante a gente sempre, quando for mexer na parte elétrica de casa, se você mesmo for mexer, você tem que ter certeza do que você está sabendo, ou então chama alguém, chama um eletricista que entende, porque é muito perigoso, um curto-circuito na casa, se você não toma um choque, mas ela vai pegar fogo, às vezes põe fogo na casa inteira, por causa de um errinho bobo de quem não soube fazer um serviço direito. Então tem que ser muito delicado, com muito cuidado, montar a instalação elétrica, justamente para não ter esses riscos de incêndio, de tomar choque, que é muito perigoso. E existem alguns dispositivos na rede elétrica da casa que ajudam a reduzir os curtos-circuitos ou tentar, tipo, um dispositivo de segurança, para que se der um curto não pegue fogo na casa. É o caso dos disjuntores e dos fusíveis. O fusível e os disjuntores, né, são ligados na rede elétrica, né, naquela caixinha de fusíveis ali. Se caso dá uma sobrecarga de energia na casa, o fusível ele queima, parou de funcionar, às vezes para a energia da casa, aí depois só trocar o fusível ajuda, porque a sobrecarga queima esse fusível, mas o fusível impede que ela estrague a casa. Ou no caso do disjuntor, se caso a energia está demais, ele cai a chave. Aí ele desliga a energia da casa, impedindo algo pior. Depois é só arrumar o que tiver que arrumar, liga a chavinha do disjuntor e beleza, volta a funcionar a eletricidade. São dispositivos de segurança que caem, derrubam a energia da casa quando ela está subindo a carga ali para impedir que venha um estrago maior. Além disso, para evitar curto-circuito, a gente não pode sobrecarregar a tomada, igual a gente falou ali. Sempre usar uma tomada, um plug em cada tomada, ou no máximo um T daquele lá só, porque se colocar vários ali você vai sobrecarregar e vai dar um curto, a casa não aguenta. E manter sempre a rede elétrica da sua casa em boas condições. Chamar um profissional que entende, ver se os fios estão todos bem montadinhos, todos encapados, bonitinho. Tem muita casa que às vezes maritaca faz ninho no forro, maritaca come fio, então tem que olhar para ver se não tem fio desencapado, porque se tiver, a chance de ter um curto é muito grande. Então a gente tem que sempre estar de olho nessa parte elétrica da casa para evitar problemas maiores. Então, gente, hoje foi tranquilinho, né? Só os tipos de circuito elétrico para a gente lembrar. Circuito elétrico em série, onde os componentes, as lâmpadas, estão uma do lado da outra. No em paralelo e elas em série, voltando, elas compartilham a mesma corrente elétrica, a mesma energia passa por todas, ela não se divide. No circuito em paralelo, já ao contrário, existe uma divisão da corrente elétrica. Elas se organizam os componentes de modo que a corrente se divide e vai para cada lâmpada de forma independente, onde uma não depende da energia que passa para a outra. Assim, se uma queimar, a outra lâmpada funciona normalmente. E o circuito elétrico misto, que combina essas duas configurações dependendo de como que é o cômodo do projeto elétrico da casa. Então agora vamos ver as atividades. Explique com suas palavras o que seria um curto-circuito e que cuidado devemos tomar para que esse fenômeno não ocorra. Acabamos de falar disso, falar o que é o curto, o que pode ser feito em casa, nas nossas casas, para que não esteja curto-circuito, para poder pôr fogo na casa. Número 2. Diferencie o fusível do disjuntor, citando uma semelhança e uma diferença de cada um desses dispositivos, né? Fusível e disjuntores são dispositivos que ajudam na segurança da eletricidade da casa. No caso de um curto-circuito, eles vão atuar para impedir que o curto venha para valer, né? Se a intensidade da carga da casa está tendo uma sobrecarga de energia ali, eles entram em ação para impedir que venha o curto-circuito. Mas eles têm algumas diferenças também, então vocês vão falar uma diferença e uma semelhança de cada um deles.
E a número 3, como devem ser as ligações elétricas da cozinha da sua residência? Insere em paralelo ou mista e justifique. Então isso vai variar de cada um, mas se você vai ver na sua casa, por exemplo, você tem uma lâmpada só. Se a lâmpada queima, as tomadas que ligam os aparelhos da sua cozinha continuam funcionando ou não? Que a gente tem que ver. O circuito elétrico em série é aquele que se algum componente estraga, tipo a lâmpada, o resto tudo para de funcionar, porque a eletricidade não chega nos outros componentes. Agora, o em paralelo é aquele que se estraga um componente, a energia chega nos outros lugares, porque a energia, a corrente elétrica foi dividida. Mas, se na sua cozinha queima, por exemplo, a lâmpada, por exemplo, você tem duas lâmpadas, uma cozinha muito grande, tem duas lâmpadas, se queima uma, a outra queima, mas as tomadas continuam funcionando. Aí já é um circuito elétrico misto. Você tem as lâmpadas em série, tanto que se queima uma, queima a outra. E a outra para de funcionar, né? Ela não queima. Mas as tomadas continuam funcionando. Então você tem que reparar como que é essa organização da sua casa. A lâmpada e as tomadas que ligam a geladeira, fogão, o que tiver lá. Se caso se estragar uma tomada ou estragar a lâmpada, tudo para, é em série. Agora, se estraga um e os outros continuam funcionando normalmente, é uma ligação em paralelo. Se estraga uma parte para de funcionar, mas uma parte funciona de boa, é uma ligação mista. E a última, descreva o circuito elétrico em paralelo, que a gente já cansou de falar aqui, falamos várias vezes de como que as lâmpadas, né, os componentes, estão montados nesse circuito em paralelo. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido. Lembre-se que é só me mandar uma mensagem qualquer dúvida e não deixe de fazer as atividades. Até mais!